que o mobile é superestimado e por que é tão difícil escalar essa plataforma? Então, fala devs, então bora lá para mais um vídeo e hoje a gente vai falar desse assunto bastante importante que a gente aqui é do mundo aqui do mobile, pra gente já é tipo, já estamos rotineiro, mas às vezes as pessoas não entendem que o mundo do mobile é um pouquinho diferente. Então, bora lá. Então fala Dev, pra você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal da Gabu Dev. Então bora lá falar desse assunto que é sobre escalabilidade no mundo do mobile. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, pô, beleza, eu quero fazer um aplicativo aqui, coloco aqui só uma telinha e tá tudo bem. Infelizmente, não é assim que funciona, galera. E é por isso que eu queria esse tempo aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente entender sobre alguns tópicos bastante importantes no mundo do desenvolvimento mobile ou mobile. Então bora lá. Primeira coisa, a gente tem que falar sobre esse assunto, que é o seguinte. É mito total de quando a gente fala que é só uma telinha, é só um fluxo de login e tudo mais. Porque quando a gente entra no mundo do mobile, a gente entra num cenário que a gente chama o seguinte. A gente só tem um binário, né? A gente só tem um código ali feito e distribuído para as pessoas baixarem. Ou na Play Store ou na Apple Store. Então, qualquer bug que existir no seu aplicativo, o que vai acontecer? Vai prejudicar a experiência do cliente até o próximo update. E aí, beleza, existem hoje, obviamente, algumas soluções para você conseguir fazer algumas mudanças ali, que a gente chama de code push. Existem. Só que na maioria dos casos, ou pode ser muito caro, você tem que planejar uma infraestrutura e tudo mais. Mas normalmente para os apps, né, que você escreve ou que você lança, às vezes isso não é, né, o caminho mais viável. Então, de toda forma, você vai precisar de contornar esse cenário. Então, vamos descrever um cenário aqui só para vocês entenderem a complexidade de trabalhar no mundo do mobile. Primeiro que é o seguinte, o aplicativo, o cliente que tem que atualizar ou de vez em quando, né, o próprio sistema operacional faz o update da nova versão. Então, se você tem uma versão X, por exemplo, uma versão 1.0, e aí depois seu aplicativo tem a versão 2.0, você vai ter sempre pessoas em versões desatualizadas. Então aí entra um outro grande desafio, pensando na escala do mobile, é que o back-end, então, quando você faz uma API, você tem que garantir que aquela rota funcione para versões antigas do aplicativo. E isso, trazendo num mundo de complexidade de milhões de usuários, a gente tem milhões de problemas se a gente resolve fazer um update no back-end. Por isso tem versionamentos e tudo mais, você tem que ir para vários caminhos desses, para você não ter uma dor de cabeça muito específica. Então, outra coisa que é muito importante na hora que a gente traz para o mundo do mobile, que é o gerenciamento de estado da aplicação. E por que a gente precisa olhar para esse cenário? Imagina que você tem um celular, ele tem bateria, ele tem memória, e o seu aplicativo está distribuindo na memória o uso de recursos do CPU com outros aplicativos que estão rodando dentro do telefone. Então, se o sistema operacional percebe que o seu aplicativo está utilizando um recurso a mais do que devia, ele vai lá e fecha o seu aplicativo. Acontecem os famosos crashes. Então, são várias variáveis que a hora que a gente olha para o mundo mobile, não é só colocar uma tela, não é só chamar uma API. Porque quando você pensa num app que tem 3, 4 pessoas desenvolvendo, beleza, né? Tipo assim, tranquilo. E quando você vai de 3 para 30? Então aí você está falando uma camada gigantesca de pessoas trabalhando em cima do mesmo código e várias coisas acontecendo dentro daquele código. Então, por exemplo, vamos supor, alguém quer colocar um listener, ou seja, ficar observando quando altera alguma coisa lá no back-end e aparecer um modal. Isso pode prejudicar a experiência do usuário que está em outra tela. Ou o cenário do tipo, você vai fazer uma transação Pix, você sai da tela do Pix e vai no WhatsApp para conferir o valor. Então, nesse momento que a gente tem transições de tela, eu tenho que garantir que o meu aplicativo mantenha o estado que o usuário estava no momento de transição. Porque imagina, a pessoa está fazendo um Pix, você troca de tela e o aplicativo simplesmente fecha.
Aí a pessoa tem que entrar tudo de novo e começar o ciclo desde lá do início. Então esse é outro ponto que entra na questão do gerenciamento de estado. Outra coisa também que você pode trazer para as complexidades dos aplicativos, aí depende do mundo que você está indo, que é trabalhar com offline for idempotência, que é garantir que aquela transação não seja processada duas vezes lá do lado do back-end. A gente tem outros desafios muito importantes também, né, que é os builds lentos, né, review nas lojas, testes de UI para a gente garantir que, independente do device, aquela tela vai ser renderizada da forma correta. Ou, por exemplo, sabe o que acontece? Vamos supor, você desenhou o seu aplicativo para rodar tipo num telefone maior desse aqui. Deixa eu até pegar outro aqui pra gente mostrar. Aqui, ó. Tem um telefone maior, né, e um telefone menorzinho. Aí imagina que eu tenho um botão aqui embaixo e no menorzinho esse botão não aparece, porque eu deixei a altura fixa, alguma coisa fixa ali, e eu atrapalhei a experiência do usuário. Eu já vi isso acontecer do tipo, cara, eu tava rodando no device menor e por incrível que pareça, eu não consigo acessar o botão, porque ele não foi renderizado na minha tela, ou esqueceu de dar um scroll, ou aconteceu, por exemplo, no mundo do Flutter, trazendo para o meu lado, aconteceu uma tela cinza, porque apareceu um overflow, alguma coisa quebrou, e a gente não deu acesso para o usuário. Então, quando a gente leva, por exemplo, para o mundo do web você vai ter um padrão ali, né, 16:9 na maioria das vezes, a pessoa vai ter uma tela maior, então você tem mais espaço ali para distribuir. O telefone, as telas variam muito, e a proporção também. Então, tipo, você tem um telefone que vai ter a proporção certinha, um telefone que vai ter a proporção um pouquinho diferente. Por exemplo, tem alguns Samsungs que, como a altura dele é mais esticada, ele tem uma proporção diferente. Tem a densidade de pixel que é renderizada dentro do aplicativo. Então, são várias coisinhas ali que quando o dev mobile chega e às vezes fala assim, tá, beleza, eu consigo entregar isso, consigo fazer, mas existem todas essas outras variáveis que a gente, como dev mobile, precisa se preocupar. Por exemplo, uma que eu sempre me preocupo é, o back-end quer fazer alguma alteração. Você fala, peraí, se eu vou fazer uma alteração, adicione campos, mas nunca remova nenhum campo. Se for trocar totalmente o contrato da API, o que eu peço para o back-end fazer? Cria uma V2 e vamos manter a V1 funcionando. Porque a gente não pode quebrar os aplicativos antigos. E galera, é muito comum, mesmo que você tenha um aplicativo ali com várias mudanças toda semana, as pessoas vão deixar de atualizar. Por quê? Às vezes não tem espaço para atualizar o aplicativo, aí eu preciso deletar. Por exemplo, não lembrei de fazer, ou tirei o update automático, e por aí vai. E aí tem algumas métricas que você pode fazer, que é pedir para o usuário fazer um force update. Então, tenho certeza que você já utilizou algum app que abriu uma telinha e falando assim, ó, você precisa atualizar para continuar. Aí é um momento que alguém quebrou o contrato ou entrou alguma mudança de segurança, alguma coisa crítica, que a gente precisa parar tudo e fazer todo mundo da base atualizar para utilizar o aplicativo. Mas quem está na versão anterior ainda vai conseguir abrir o app, mas vai chegar nessa tela, né? E dessa tela tem que seguir. Ou quando você lança o aplicativo e esquece do fluxo de Force Update, você tem que lançar uma versão com Force Update, esperar toda a base atualizar para só depois você conseguir fazer um Force Update. Então, quando a gente olha para o mundo do mobile, é o único software que precisa rodar focando ali em performance, focando em offline e ainda tem restrição de energia, né? E nisso tudo, você precisa fazer o app parecer leve para a pessoa não ter aquela experiência do tipo, vamos supor, tô rodando num hardware muito mais fraco, um low profile ali, tá tudo travado. Então não é essa a experiência que a gente quer, porque é muito fácil. Você tem um aplicativo que roda no iPhone 17 Pro Max. Agora, se você pegar no iPhone SE, será que o seu aplicativo funciona? Ou se você pegar no Android, né, Moto G2, 3 ali, não lembro mais as versões, mas um Motorola bem mais antigo, será que vai funcionar? Beleza, se o seu aplicativo dá suporte ao SDK ali daquele Android, então ele precisa rodar. Então você sempre também tem que entender o público que está indo no seu aplicativo. Porque não adianta nada você ter um aplicativo cheio de animações, cheio de coisas complexas, que ele demanda muita energia, ele demanda muito processamento, mas a maioria do seu público tem um celular low profile. Então essa é uma grande dúvida. E agora um outro ponto é a questão de Crashlytics. O que significa isso? Né? É crashes que acontecem no aplicativo, quebras, e elas são notificadas por alguma plataforma, e aí por isso a gente precisa mapear esses erros e a gente tomar decisões. Outra coisa que é muito importante, que é você entender os números
do seu negócio. Então, às vezes você está usando o aplicativo, tem milhões de downloads, mas será que você sabe quanto tempo que a pessoa está passando na tela de, por exemplo, adicionar um produto no carrinho? Se está dando certo a adição no carrinho ou a pessoa está fazendo um churn, ela está saindo daquele fluxo do carrinho por alguma experiência, tipo, o botão não está aparecendo, o que está acontecendo? Então, são vários insights também que a gente precisa trazer para quando a gente está falando do mundo do mobile, porque qualquer mudança demanda tempo. Então, por exemplo, se o seu aplicativo cai numa análise manual, você pode demorar até uma semana para liberar uma versão. E aí, imagina se você tem uma promoção, por exemplo, agora de Black Friday, de Halloween e tudo mais, só que você não programou de ter lançado isso antes. E como que você programa de lançar as coisas antes? A gente usa o conceito de feature flags. Então, na hora que você vai desenvolver o aplicativo, é muito importante também você pensar que, olha, eu vou liberar isso aqui para produção, mas eu vou colocar uma feature flag, liberar só para o meu time, liberar só para a empresa, e a gente vai fazendo um rollout programável para você evitar que erros aconteçam em produção numa base muito grande de clientes. Por exemplo, em 2020 ou 2022, se eu não me engano, mas aconteceu com as duas empresas. Aconteceu com o Google Maps e aconteceu com o Facebook. Os aplicativos que usavam o Google Maps teve problemas, e aí esse era um problema no back-end do Google e afetou milhões de aplicativos no mundo. E aí também teve o do SDK do Facebook, que aconteceu a mesma coisa, né? Você não mudou nada no seu app, mas simplesmente parava de funcionar o login por causa que o SDK do Facebook mudou o contrato com o back-end. Então precisava do time do Facebook resolver isso. Então são cenários também que o mobile ele depende de terceiros. Muitas das vezes você utiliza bibliotecas de terceiros para acelerar o desenvolvimento, porque imagina se você ficar reinventando a roda para tudo. Então também tem uma outra dependência muito grande, que é basicamente um campo minado, que dependendo do caminho que você escolha para acelerar o seu desenvolvimento, isso pode virar uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Com o Flutter, vamos supor, a gente já tem, sei lá, muitos anos em Flutter já. Eu uso Flutter desde 2018, no lançamento do beta. Então, o que eu já vi de bibliotecas nascer e morrer nesse período foram gigantescas, e o que eu já vi de apps se ferrando por conta de tomar a decisão errada. Por exemplo, eu vou usar esse package aqui, porque ele tem um monte de coisa, tem rota, tem gerenciamento de estado, tem gerenciamento de dependência, tem tudo isso. Aí você lá usa o app e amarra o seu app em tudo. Aí no momento que você quer fazer uma mudança, você não pode. E aí entra o seguinte, o Flutter atualiza. E aí esse package não atualizou pro SDK mínimo do Flutter. E aí ou você faz um fork e atualiza, ou você arranca esse package e faz outro do zero. E aí imagina pensando num app de escala que tem muita gente trabalhando. É praticamente impossível de você fazer isso em um tempo hábil. Você consegue fazer essas mudanças. Então, percebam, para você que está do outro lado, que quando o dev mobile às vezes fala que aquilo vai demorar, ou que vai precisar de um tempo a mais, ou que aquilo não é tão rápido, é porque ele ou ela está imaginando que, tipo, olha, se eu colocar essa função aqui, mas eu não posso mudar essa home aqui do meu aplicativo, porque o aplicativo antigo tem essa experiência, então eu preciso fazer uma mudança aqui e tal, eu preciso fazer a retrocompatibilidade, então às vezes eu tenho um usuário que acessava dessa forma, eu preciso manter ele dessa forma B, por exemplo. E aí, eu venho aqui para dizer o seguinte, galera, então se você acha, né, que você fica imaginando que tipo assim, dev mobile é só fazer o front-end e tá tudo certo e comunicar com o back-end, eu quero te dizer o seguinte, encarecidamente, que você está totalmente errado com esse pensamento. Porque eu passo muito por isso, né? Às vezes a galera, mas é só fazer uma tela e tal, fazer tal coisa ali, a gente coloca, beleza. Só que a gente não pode ir só com esse pensamento, porque existe outras coisas por trás do mobile que não é só o front-end. Então eu preciso pensar na gerência de estado, eu preciso pensar no Crashlytics, no Analytics, eu preciso entender como que está o fluxo do map. Por exemplo, eu vou ter logs, por exemplo, usando a ferramenta do Amplitude ou outras que eu vou mandar logs para lá. Para eu, por exemplo, saber, o usuário acessou a tela tal, ele fez tal coisa. Então, para eu ter a conversão também dos números de negócio. Porque no app, às vezes, só confiar que o back-end está recebendo o request não é o melhor caminho. Porque às vezes o usuário nem está entrando no fluxo que você criou. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e deixe seus comentários qual que foi a pergunta que aconteceu contigo no mundo do mobile, que você falou assim,
Não é possível que estão me perguntando isso. E aí, pra você que não conhece nada do mundo mobile, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo para te abrir a sua mente, que às vezes fazer um aplicativo mobile não é uma coisa tão simples. Às vezes não, não é na verdade. Então é isso, galerinha. Até o próximo vídeo.